Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Refúgio. E hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre como que eu tenho usado os meus journals e como que tem funcionado para mim nesses últimos meses, né? Eu quero fazer essa reflexão antes da gente fazer o nosso journal de 2026, exatamente para a gente poder avaliar o que vale a pena levar para 2026 e o que não vale a pena levar. Eu vou me conter a falar só desses últimos journals que eu tenho usado, e o que tem funcionado para mim e o que não. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like e já dar o follow para apoiar o canal. Eu estou me esforçando bastante para trazer bastante vídeo para vocês, pelo menos um por semana, podendo ter vídeos extras aí que eu tô tentando fazer de vez em quando, tá? Então vamos lá. Quando eu comprei os meus caderninhos, eu acho que tem até um vídeo aqui falando sobre isso. A minha ideia era separar os conteúdos, né. Então quando eu comprei os meus caderninhos, esses caderninhos aqui, são, Fujo, né, são bullet journals. Quando eu comprei eles, a minha ideia era separar por categoria. Então eu teria o planner, o media journal e o journal, né. A ideia foi espetacular, porque o que que acontece? Eu sinto que eu caí muito no erro de como eu consumo muito conteúdo sobre journal, né, porque é uma coisa que eu gosto, e normalmente a gente acaba caindo nesse limbo, né, da internet. O que que aconteceu? Eu via todo mundo com um monte de cadernos, tudo bem separadinho, um caderno para tal coisa, um caderno para tal coisa, um caderno para tal coisa. E aí eu falei: "Ah, então beleza, é isso que eu vou fazer então, vou ter uma coisinha separada para cada coisa". Só que na prática, para mim, particularmente, não funcionou. E eu vou explicar para vocês por quê. Esse setup meu aqui, esse setup meu aqui, é o setup que eu carrego para todo lugar, né. Ele se eu tô aqui na mesa, ele tá aqui na mesa. Se eu tô na sala, ele tá na sala. Se eu tô deitada na cama, ele tá comigo na cama, né. Esse setup, essa bolsinha, né, ela vai comigo, ela anda comigo para todo lado. E o que que acontece? Esse setup fica com o meu journal, normalmente, porque eu vou escrevendo ao longo do meu dia e conferindo o que que eu tenho para fazer, né. Mas antes, esse que é o problema, antes o meu planner ficava aqui, então não adiantava eu carregar isso aqui. Adiantava para escrever, obviamente, mas o planejamento do dia, as minhas tarefas, a minha organização, ficava aqui. Então, não estava sendo de fato funcional, convenhamos, né, porque eu estava andando com isso aqui para todo lado, e aí na hora que eu ia escrever alguma coisa aqui, eu parava e pensava: "Mas ué, aqui é meu journal, aqui não é meu planner". Ao mesmo tempo que se eu andasse só com o planner, as minhas anotações do dia a dia, como que eu estava me sentindo, algum teste que eu faço ou deixei de fazer, porque eu anoto tudo, gente, eu anoto tudo. Então, assim, eu sou uma anotadora compulsiva. Então, eu preciso ter um caderno comigo o tempo todo, né. E aí o que que acontece? Mesma coisa com o Media Journal, por quê? Eu normalmente quando eu tô consumindo conteúdo, eu gosto de fazer anotações, eu acho que eu já até falei sobre isso aqui. Eu gosto de fazer anotações sobre aquilo que eu tô consumindo. Eu anoto quotes, eu anoto teorias, eu escrevo coisas que eu achei engraçado sobre o figurino, sobre a cena, algum figurino que eu gostei muito, se a fotografia estava esverdeada, se a fotografia estava eu sou essa pessoa. Como eu disse, eu sou uma anotadora compulsiva. Então, isso aqui não estar comigo não me ajuda de nada, porque esse caderno acabou ficando abandonado. Então, o meu plano para 2026 é fazer
um caderno só. Eu já até mostrei ele aqui, que é o meu novo journal, é aquele journal que eu fiz a cirurgia nele, que é o mesmo modelo desses aqui, mas a gente fez todo um trabalho nele. Eu vou deixar o link do vídeo aqui, para caso vocês queiram ver, de como foi a preparação do caderno para poder receber todo esse universo aqui. Então, o que eu quero fazer hoje com vocês é, eu quero olhar os spreads desses cadernos e decidir o que que eu quero levar pro meu journal de 2026, que vai englobar todos esses cadernos, né. E quais foram os últimos testes que eu fiz aqui, exatamente para saber como que eu quero que seja o funcionamento no meu novo journal. Obviamente, pelo menos para mim, os meus journals, eles sofrem mutação ao longo do tempo que eu estou usando eles. Então, se eu começo com uma estrutura, não quer dizer que eu vou terminar com aquela mesma estrutura, tá? Mas só o fato de estar tudo dentro do mesmo caderno já vai, facilitar qualquer alteração que eu tenha que fazer à medida que eu for usando, tá? Então vamos lá. Uma outra menção que eu quero fazer é ao Notion. Muitas vezes, quando você troca, né, de caderno, algumas informações você tem que migrar, porque são ou informações que você faz referência frequentemente, né, tipo, mas eu, por exemplo, eu faço referência muito a, tipo, o tipo de conteúdo, ideia de conteúdo, essas coisas. Então, o que que acontece? Quando eu troco de caderno, eu tenho todo um trabalho de ter que migrar essa informação para me acompanhar, ainda mais agora que eu tô carregando um caderno só. Então, onde que o Notion entra nisso? Eu tô no processo de criar um segundo cérebro para mim no Notion. Já comecei, já tá, tipo, a estrutura em si do template já tá pronta. Agora eu tô povoando ele com as informações. E são as informações que seriam de coleção, sabe, informações que eu vou precisar, a longo prazo, e que não faz sentido eu carregar ele no journal, porque, pode ser que, em 2027 eu precise daquela informação e eu quero ter uma forma fácil de acessar aquela informação. Então, o meu sistema para 2026, ele vai ser um caderno, um journal e um sistema integrado ao meu caderno físico de organização digital, que vai ser o meu segundo cérebro no Notion, que vai constar algumas informações que eu vou mostrar para vocês aqui. Então vamos lá. Eu vou começar pelo planner e eu trouxe aqui também um caderninho avulso para a gente fazer algumas anotações do que eu sou anotadora compulsiva, conforme eu já falei. Então vamos lá. No começo aqui do meu planner, a gente já tinha aqui um bolsinho. Isso aqui já é um planejamento de postagem, tanto para o refúgio quanto para o canal da Topeira Banguela, né? Enfim, esse aqui é um papel que agora não sei dizer porque que eu guardei. Ok, bota pra cá. Vamos lá. Então aqui nós temos capa. Eu sempre gosto de fazer uma capa nessa parte do caderno. Eu vou colocar aqui, gente, nas anotações, eu vou fazer aqui uma separação. Nossa, por que, cara? Por quê? Enfim, tá tudo bem, vai dar certo. Aqui do lado eu vou colocar Journal 2026 e aqui do lado eu vou colocar, Notion, certo? Pra eu saber o que não vai ser migrado daqui pro nosso journal de 2026, nem vou incluir, certo? Então, obviamente eu quero uma página de capa exatamente nessa primeira página aqui, que é sempre interessante. Então aqui temos capa decorada. Gente, eu sempre vou usar mais o meu journal se ele estiver bonito. Você é isso. No meu planner eu coloquei um mood board e não preenchi. Então eu acho que o mood board tem que ser setado na hora que estiver fazendo.
Não adianta deixar o mood board para fazer depois. Eu setei a página e falei, depois eu vou fazer um depois eu vou fazer uma impressão aqui só para as coisinhas do mood board, dá. Não funciona. Então, eu gostaria de ter um mood board, mas eu tenho que ter em mente que eu tenho que fazer de imediato. Mood board. Eu quero fazer um mood board para 2026. Então, um mood board, de coisas que vão me inspirar, para o próximo ano, né. Aqui, notas para próximo journal, reposição de materiais. Isso aqui eu não usei, sendo bem honesta, não usei. Usei, assim, tipo, algumas anotações, isso aqui foram nos primeiros dias, depois eu não usei mais. Reposição de materiais, isso aqui vai para o Notion, porque é uma lista constante. Não adianta eu botar isso aqui num journal, né, porque, por exemplo, eu sei que eu tenho que quando acaba um produto, eu jogo aqui. Então, tipo, acabou minha cola bastão, eu venho e jogo aqui. Aí eu coloco a data que eu repus aquele material dentro dos materiais que eu de fato tenho que repor, porque tem coisas que a gente compra e a gente não gosta, então consequentemente a gente não vai repor, né. Então eu vou colocar aqui no Notion, reposição de materiais. Isso aqui vai até me ajudar, porque eu já fiz o esqueleto, né, do Notion no geral, e tá até bem organizado, mas tem coisas que eu ainda não incluí, e isso aqui é uma coisa que eu não coloquei lá. Eu acho que esse pá, eu não estava nem lembrando disso aqui mais. Enfim. Projetos futuros, isso aqui eu coloquei como meta do ano, então não era nem para ser projetos futuros, isso aqui era para ser o metas do ano de fato, né. Pra quem não sabe, eu sou streamer na Twitch, né, eu tô tentando bater 1000 seguidores lá na Twitch, e eu faço conteúdo de doramas e jogos, né. Então, se vocês verem coisas relacionadas à live, coisas relacionadas a Twitch, coisas desse tipo, é por causa disso, tá. Então atualmente eu tenho 2 canais, que é o Topeira Banguela, que é o meu canal, eh, aqui no YouTube de VODs de live, lá na Twitch onde eu faço as lives e no Instagram onde eu posto os cortes, né. E tenho o Refúgio, que é voltado para uma coisa que não tem nada a ver com as lives, né, que é mais sobre organização, journaling, uma parte mais criativa do meu dia, sabe. Então mas essas metas aqui, ó, são relacionadas aos conteúdos do primeiro canal, que é o canal de jogos e dorama, né. Então, aqui, isso aqui vai ser migrado para a página de metas do eu vou colocar no Notion, por quê? Porque essas metas, eu tenho que fazer, basicamente, tarefas linkadas para que eu possa chegar nesse resultado, né. A minha meta era chegar em 1000 seguidores esse ano, e em comemoração a esses 1000 seguidores, fazer um subatom, que é basicamente aquela live infinita, né. Então eu vou colocar aqui, ó, metas, tá ruim, né, não tá centralizado. Eu digo que vou melhorar e no vídeo seguinte já começo errando. Vou melhorar. Esse aqui eu vou colocar metas integradas com o conteúdo do Topeira Banguela. E é uma aba que eu já coloquei por lá. Mas eu gostaria de ter uma página de metas aqui, para quando eu pegar o caderno, eu falar: "Nossa, minha meta é pra isso, isso e isso". Tanto que eu gosto de fazer isso no meu setup mensal também. Então vamos lá, colocar aqui, ó, metas para o ano. E dentro dessa aba eu vou colocar, tipo, metas mensais. Vou deixar um espaço caso eu precise incluir mais alguma coisa aqui. Eu tenho que ver se aqui seria wishlist, isso aqui eu coloquei no Notion, porque a minha organização financeira vai ser migrada para o Notion. Isso aqui, ó, é uma coisa que não funciona no físico, sendo bem honesta, pra mim pelo menos, que é, organizar minhas lojinhas favoritas, tipo, eu compro muito na Shopee, né, que adianta eu ter isso anotado num caderno,
sendo que eu posso ter uma organização dentro do Notion já com o link da loja e com os produtos que eu comprei daquela loja, todos vinculados dentro de uma database, para que eu saiba, tipo, tal produto eu comprei nessa loja, chegou direitinho, não chegou, esse tipo de coisa. Então, isso aqui para mim, eu fiz e não faz, para mim, não tá fazendo o menor sentido ter isso no meu planner físico, tá? Aí, aqui eu vou pular algumas páginas, que são as páginas de financeiro, mas a gente vai precisar. Eu tenho aqui o meu orçamento mensal, tenho que são só com as contas fixas, né, que eu pago mensalmente. Tenho um log de saídas, que eu anoto tudo que entra na minha conta e tudo que sai da minha conta. Então, tipo, gastei, vou lá e boto, sabe? Só que eu não acho que isso tá funcionando. Eu quero incorporar isso dentro do Notion, então eu vou colocar aqui budget mais financeiro. Eu ainda não comecei a fazer a aba de financeiro do Notion, então pode ser que eu continue anotando, desde que eu consiga centralizar isso no mesmo lugar, vai dar certo. Aqui a gente tem os stats do canal, do Topeira Banguela. Então, os stats eu também vou passar pro Notion. Porque lá no Notion ele mesmo já calcula qual que foi o crescimento, qual que não foi, qual que foi a média, sabe? Isso aqui é um pouco contraprodutivo. Então, os stats dos canais, né? Pode parecer que muita coisa tá indo pro Notion, mas a gente faz muita coisa aqui. Isso aqui é só o planner, tá, gente? A gente ainda tem mais 2 cadernos pra fazer. Braindump de ideias. Nem usei, né? Sei lá. Backup, lista de backup semanal. Isso aqui já foi pro Notion. Atividades mensais, que são as atividades que eu sempre tenho que fazer início de mês, referente às lives, tá? São atualizar as estatísticas, resetar as metas, tal, tal, tal. Isso aqui tudo já foi pro Notion. São as atividades mensais do canal. Então, isso aqui já tá integrado com tarefas que são programáveis, né? Dentro do meu Notion. Então, eu vou explicar como é que eu faço. Vamos com calma. Esse vídeo eu acho que vai ficar um pouquinho grande, tá, gente? Tarefas futuras são tarefas que eu tenho pra fazer, mas que não tem data. Então, tipo assim, eu quero fazer isso aqui, mas não tem um prazo específico. Não vai ficar aqui, vai ficar pro Notion. Processo de vídeos. Isso aqui eu vi alguém fazendo, acho que foi a Jesh, não sei, mas comecei a fazer, não consegui ser consistente, que é exatamente as fases do processo de gravação dos vídeos, as ideias dos vídeos e o processo de gravação não funcionou. Eu faço isso aqui no Notion. E eu escrevi Notion aqui, gente. Vocês estão vendo isso? Atividades mensais pro Notion. Eu escrevi exatamente o que eu tava falando. Processo de vídeos. Depois, se vocês quiserem ver como que tá o processo do Notion, me avisem que eu posso trazer aqui também. Controle de VODs. Isso aqui também foi pro Notion. Controle de clips, mesma coisa. Isso aqui não é. Tipo, isso aqui eu uso muito, tá, gente? Então, tipo assim, fiz a live. Aqui tem a data da live. Aqui tem o conteúdo que foi feito dentro daquela live. E se esse conteúdo for ser repostado no YouTube, eu coloco aqui a data de postagem e um ok quando eu subo esse conteúdo. Eu uso muito, mas nessas últimas semanas, tenho usado isso dentro do Notion e tem sido mais produtivo. Controle de clips. Até porque, gente, a maioria dessas coisas que foram migradas para o Notion, eu só uso quando eu estou na mesa, quando eu estou no computador. Então faz sentido, de fato. Isso aqui é o projeto de remake dos meus emotes do canal. Isso aqui já foi migrado também para o Notion. Projetos, isso aqui é estatística do refúgio. Ideia de vídeo para o refúgio. Isso aqui tudo já passou. Aí eu tinha feito vários calendários de conteúdo que eu ia com código de cores, mas não funcionou. Isso aqui não funcionou pra mim. Não deu certo. Tem aqui a legenda e tal. Ideias de vídeo, isso aqui também tudo foi pro Notion, beleza. E aqui a gente começa o setup de mês, né? Foi o primeiro que eu fiz nesse caderno, foi o de outubro. Então, aqui eu tenho o spread mensal.
Eu amo isso aqui, então eu quero ter o meu spread mensal com calendário, próximos eventos. Isso aqui eu quero fazer separado. Eu quero fazer. Eu tenho aqui. Isso aqui, ó. Nossa, eu pulei essa página, né? Eu quero fazer isso aqui. Que vai ser os spreads do. Meio que aquele. Visão do ano todo. Meio que isso. Então, aqui eu tenho que colocar o spread do mês com o calendário. Eu quero colocar uma visão do ano, né? Com todos os meses. Eu não sei qual que é o nome disso, todos os meses. Então, por exemplo, tem um evento que vai ser só em dezembro. Aí eu venho aqui no mês de dezembro e já coloco aqui a minha atividade. Porque o que eu estava fazendo? Como eu não sabia como que ia funcionar o meu planner aqui, eu colocava aqui, ó, próximos eventos. Então, esse evento era referente a novembro. E eu estava em outubro. Quando eu fiz o meu setup de novembro, eu lancei esse evento aqui. Só que aí, ao invés de fazer isso e deixar essa página com essa informação, eu vou colocar no meu calendário do ano todo, né? Ok. Metas do mês, show. Aqui já tá aqui, ó, metas do mês, né? Então, visão do ano com todos os meses, show. Aqui temos o spread semanal, que vai manter. Então, eu vou ter tarefas aqui. Tipo, eu não sei como é que eu vou explicar isso aqui da melhor forma. Mas, por exemplo, as tarefas que são referentes às outras atividades que já foram lançadas aqui no Notion, que são coisas recorrentes, igual eu fiz um esquema de organização da limpeza da casa. Tem coisas que você não faz todo mês, e tem coisas que você faz uma vez no ano, entendeu? Essas tarefas que você não faz com tanta frequência, eu não vou esquecer de lavar a louça. Não sei se tá dando pra entender o que eu tô querendo dizer. Mas, por exemplo, eu quero 2 vezes no ano fazer uma limpa no guarda-roupa para itens para doação. Esse tipo de coisa a gente esquece. Por quê? Porque não é uma tarefa que tu vai fazer com tanta frequência. Então, eu botei essas tarefas aqui. E eu vou usar elas para popular as minhas tarefas aqui. Porque eu não ando eu não gosto de consultar o Notion pelo celular. Eu gosto de consultar o físico. Então, eu vou popular o meu Notion com tarefas recorrentes, tanto de longo prazo quanto de curto prazo, e vou usar esse sistema de tarefas que é integrado com as áreas da minha vida para popular as minhas páginas semanais e as minhas páginas mensais e afins, certo? Então, rotinas. Rotinas é a mesma coisa dos hábitos. Aqui são tarefas diárias. Isso aqui eu não tô fazendo mais ultimamente. Não tenho feito tarefas diárias. Eu usei tarefas diárias, depois fiz, tipo, rotina matinal. Aí todos os itens da rotina matinal que eu teria que fazer naquele dia. Não tem funcionado tão bem. Eu tô usando ultimamente hábitos. Tô usando. Eu gosto muito da tag de prioridades da semana. Eu sei que eu tenho que. Isso aqui. Se eu não conseguir fazer mais nada, isso aqui tem que estar feito. Então, prioridades da semana. Comecei com a letra bem bonitinha aqui, já começou a garranchar. Tarefas semanais. Eu coloquei como tarefas no último spread que eu fiz. Tarefas diárias não, anotações e brain dump. Isso aqui eu uso bastante, essa coluna de brain dump. Então, tipo, eu tive uma ideia. Não sei aonde que essa ideia vai se encaixar no momento. Eu pego e boto aqui. Mas também pode entrar como notes. Notes e brain dump, pra mim, é meio redundante, né? A gente pode colocar só notes. Vou colocar barra brain dump só pra eu entender o que eu quis dizer. Rotinas, virou hábitos, ok. Aqui os dailies, então as tarefas do dia, tarefas diárias, em coluna, que é o formato que eu mais gosto de fazer, tarefas diárias. Resultados do mês, reflexões do mês. Isso aqui eu usei uma vez, só nesse mês de outubro. Depois eu não fiz e eu não senti falta. Mas talvez seja uma boa a gente fazer um spread o de resultados eu não diria, mas incorporar em uma folha só, tipo, resultados e reflexões. Ok.
Então aqui a gente, deixa eu ver, página mensal já temos, metas do mês, próximos eventos, ok, já temos. Aqui eu fiz rotina matinal e rotina noturna, tá vendo? Prioridades, tarefas semanais, brain dump, e aqui era notes, virou hábitos, ok. Atividades diárias, no formato vertical, perfeito, e só. Aqui foi tudo. Então, daqui eu já sei o que eu quero, e onde que vai ficar cada coisa, perfeito. Esse aqui será aposentado, meu querido. Lembrando que esse caderno não se perdeu, porque eu tirei as folhas dele, as folhas que estavam sobrando aqui, para fazer o setup de 2026, tá? Que é o vídeo que tá fixado aí. Então, assim, não teve desperdício, de qualquer forma. O Media Journal, aqui. Eu gosto muito de escrever sobre as coisas que eu tô assistindo. Eu já falei sobre isso. E eu amei essa capa, ó. Eu amei essa capa. Eu vou guardar esse caderno com muito carinho. Mas umas coisas não deram certo. Metas de. Isso aqui eu quero, mas isso aqui vai ficar junto com as metas do ano aqui, ó. Então aqui eu vou colocar dividido por áreas, né, setores. Então, tipo, metas financeiras, pessoais. Vamos fazer um. Enfim, vocês pegaram, né, a vibe. Vai ser metas do ano para áreas diferentes da vida. Isso aqui, eu usei isso aqui um tempo, que era para fazer avaliações de livros, né? Tipo, tem todo um sistema Copilot que te ajuda a definir notas plausíveis baseados em várias categorias daquele conteúdo que você consumiu. E baseado na nota que você dá para cada um, tu vai fazer a média e vai tirar quantas estrelas você deu para cada um deles. Eu tive que adaptar isso aqui para fazer para conteúdo audiovisual. Funcionou, mas eu acho que ficou muito engessado. Então eu não sei se eu vou incluir isso aqui não. Favoritos. Isso aqui era para ser preenchido no final do ano. Mas eu pensei em a gente fazer uma página dessa aqui de favoritos mensal. Então todo mês a gente pode colocar junto com resultados e reflexões. Então, tipo, em resultados e reflexões a gente coloca favoritos do mês. E se a gente fizer um favorito do ano, a gente poderia incorporar. Eu acho que. Sabe o que eu acho que a gente pode fazer? Eu acho que aqui no início. Isso aqui ainda vai ter que ser ordenado, tá, gente? Porque não tá na ordem, né? Mas eu acho que a gente pode colocar. O que eu queria fazer eram melhores momentos, que seria uma foto por mês. Então, um spread que teria espaço para eu colocar uma foto por mês dos melhores momentos daquele ano. Seria no início do journal, provavelmente. E a gente pode colocar favoritos do ano. Mas eu vou colocar um asterisco aqui vermelho para eu saber, para eu pensar melhor se eu quero ou não fazer isso aqui. Porque, por exemplo, esse caderno eu já migrei ele e essa página ficou a Deus dará. Próxima coisa. Lista de quero assistir. Isso aqui eu acho que eu vou botar no Notion. Eu não acho que eu vou colocar no Journal. Indicações. Também vou botar no Notion. Coisas que a galera me indica, tanto na live quanto amigos, né? Eu tinha 2 spreads completos aqui disso. Track de séries. Isso aqui vai pro Notion. Exatamente porque lançou uma nova temporada de uma dessas séries. Aí eu tenho que migrar toda essa informação pro meu próximo journal. Não faz sentido pra mim. Ao mesmo tempo que indicações também não. Porque eu não vou conseguir, por exemplo, eu não vou conseguir consumir todos esses conteúdos daqui pro final do ano. E aí eu vou ter que migrar toda essa informação para um outro lugar. Se tiver no Notion, eu não preciso fazer essa migração ano a ano. Eu posso só. A minha ideia é otimizar aqui. Então, tracker de séries também vai pro Notion. Lista de mídia consumida. Quero. Eu amo isso aqui. Eu gosto muito de ver, tipo, aqui tem, sei lá, 94 itens. 94 itens. Isso pra mim é maravilhoso. Então vamos lá. Mídia consumida. E aí eu vou colocar mídia consumida, livros lidos. Que mídia consumida entra filme, série,
filme, série, anime, dorama e livros. Pode ser audiobooks ou áudio ou físico ou e-book, né? E aqui tudo que é assistido. Então, RPG, tudo. Tudo que entra como assistido. Então, vai ser uma lista para mídia consumida, que é igual essa aqui, que é só de coisas que são assistidas, né? Audiovisual. E isso aqui, eu amo isso aqui. Eu amo uma página de quotes. Mas eu incorporei ela dentro do meu journal já. Então, isso aqui eu migrei pro Notion. Eu já ia escrever Notion de novo. Gente, por que eu tô assim, cara? Quotes, ok. E isso aqui tá sendo compilado dentro do meu journal, que eu já vou mostrar pra vocês. Livros, ok, já colocamos. E aqui, reviews. Isso aqui vai ser feito nos dailies. Então, por exemplo, vou fazer uma entrada de journal hoje. Hoje, quinta-feira, eu assisti tal filme. Eu achei isso, isso, isso. Então, já vai ficar, isso aqui vai ficar dentro da data, dentro da aba de journal, né? Então, reviews serão feitas junto com o journaling. Ok, desse caderno acabou. O resto aqui é review. Eu também tirei as folhas que sobraram e passei para o meu journal de 2026. E aí agora, nesse mês de novembro e dezembro, eu migrei aqueles conteúdos para cá, para fazer tudo junto aqui no mesmo caderno. E a gente vê como é que ia funcionar, se ia ficar bom, se eu ia me adaptar. E confesso que ficou maravilhoso, porque eu carrego isso aqui pra cama, vou assistir meu RPG, consigo anotar as coisas do RPG aqui. Maravilhoso, entendeu? Então vamos lá. Aqui no início eu tenho meio que um mood board, mas é um melhores momentos. Isso aqui eu já coloquei aqui. Cadê? Melhores momentos, tá aqui. Esse aqui também é um melhores momentos, só que aqui eu não coloquei quantidade, porque eu já tinha. Como eu comecei a usar esse caderno aqui mais outubro, né? Eu não, não contei pra ficar, tipo, um por mês, nem nada disso, não. Ok. Metas, já temos aqui nossa aba de metas. Atividades de saúde, tarefas de saúde. Isso aqui está no Notion, são as tarefas integradas. Então, tipo assim, todo ano eu tenho que marcar meu check-up anual. Uma coisa que tu faz uma vez no ano, aí tu marca lá seu ginecologista, seu clínico, seu endócrino, né? Isso aqui já tá no meu Notion, não vai ser colocado dentro do journal. Isso aqui eu amo. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é um calendário que eu venho e eu registro sintomas. Então, tipo, no dia tal, eu tive dor de cabeça. No dia tal, eu tive cansaço, sem vontade de fazer nada. Eu marco aqui no calendário e coloco aqui. Isso aqui, vou colocar junto com o meu spread de meses do ano. Então, aqui teremos eventos mais sintomas. Isso aqui são coisas de esse spread aqui foi um surto coletivo. Ficou tudo torto, eu detestei, não usei. Então aqui tem medidas, isso aqui, ó, medidas corporais e medidas mais controle de peso, essas coisas vão pro Notion, porque aí eu consigo ter uma coletânea dessas informações. Tracker de exercícios, abole, porque nunca funciona fazer isso aqui. Ideias de receita. Isso aqui eu quero fazer um livro de receitas dentro do Notion, exatamente por ser uma coisa que eu posso consultar e eu posso, tipo, dar um Ctrl F e pesquisar um termo específico e achar lá dentro do meu Notion. Então, aqui, ideias de cardápio, ok? Então, aqui nós vamos entrar na parte de journal, tá? O que acontece? Eu comecei usando o meu journal como um commonplace. Então, o que é de rosa é uma entrada de journal daquele dia, o que é azul é um coach, anotações de leitura, de RPG, conteúdo assistido, dorama. Isso que foi acrescentado depois, quando eu migrei o conteúdo do Media Journal para cá, né? Isso aqui
funcionou por um tempo, mas aí eu comecei a ficar irritada, porque, por exemplo, se eu estava deitada na cama e eu não estava com a caneta azul pra marcar que aquilo ali era um quote que eu consumi naquele dia, né, uma frase de um filme que eu assisti naquele dia. Aí eu não marcava, e aí se perdia. Então eu acho que eu não vou fazer sistema de cores, né. Aqui eu quero continuar fazendo esses spreads decorados para eventos especiais, vou continuar fazendo, com certeza. E aqui antes eu dividia, pode ser que eu tenha que borrar alguma coisa, então vou deixar bem retinho aqui para ficar mais fácil para borrar. Tá vendo aqui, ó? Aqui é uma entrada rosa, uma entrada de journal. Uma entrada azul, uma entrada de quote. Tá vendo? No início funcionava super bem. E aqui no meio eu fazia um log de refeições. Isso aqui eu já não faço mais. Não faço. Pode ser que eu queira fazer isso aqui em algum momento, mas aí vai ser aos poucos. Eu sempre colocava uma citação aqui em cima, que eu pego do meu aplicativo do Meditopia. Enfim, então entrada de journal, anotação de RPG. Puxo RPG. Né? Aqui eu coloquei uma informação da ordem cronológica das campanhas do Critical Role, que eu estava começando a assistir. Entradas de journal, log de comidas, log de alimentação, né? Aqui, rosa, entrada de journal, entrada de RPG. Eu vou continuar fazendo nesse formato, tá? Então vai ser... Eu vou mostrar como que eu tenho feito nas últimas semanas. Então era assim que eu estava usando inicialmente. Quando eu trocava de dia no meio da página, eu colocava embaixo. Então, tipo, aqui era 31, né? Esse início aqui. Aqui já era 1/11. Então, eu coloquei a data aqui do lado, embaixozinho. Beleza. Aqui, ó, campanha 4, episódio 2. RPG. Aí as minhas anotações, tal, tal, tal. Eu quero continuar fazendo esse formato. Assim que estava funcionando. Tá vendo aqui, ó? Essa página aqui é bem boa, porque não tem entrada de journal. São 2 páginas seguidas do mesmo dia, só de entrada de anotação de RPG e quotes de coisas que foram ditas dentro daquele episódio que eu estava assistindo. Então, ok. E aí, como isso aqui não era uma entrada de journal, esse espaço que era o espaço de log de comidas se perdeu. Eu fui puxando para fazer anotação aqui, observações, tal, tal, tal. Eu amo esse formato, porque é o que funciona para mim. Tipo, eu quero falar sobre isso agora, então eu vou pegar e vou falar sobre isso agora. Então, o meu journal, ele tem esse formato. E o que eu quero fazer é que eu quero que essas entradas de journal da semana fiquem entre as minhas, a minha visão da semana. Eu vou mostrar como é que isso fica na prática. Aí, de vez em quando, eu tiro uma folha. Aqui eu pedi o Rami para escrever alguma coisa para mim. Aqui eu fiz anotações sobre o programa do Game Changer. Aqui foi quando eu assisti a one shot do Critical Role de One Patch, de Dispatch, desculpa. E aí eu fiz as anotações aqui. Aqui eu já tinha abolido essa linha aqui, ó, mas tava funcionando tranquilo, tá vendo? Eu fiz uma linha do lado de cá e coloquei as minhas cores, né, o meu código de cores aqui no cantinho. Aqui, ó, nesse spread foi quando eu migrei o meu semanal pra cá. E a minha ideia é que essas entradas de journal fiquem entre... Eu gosto muito de TFT, tá? Eu gosto muito de TFT. Então, quando saiu o PBE do novo set, eu fiquei super empolgada. Eu coloquei aqui, ó, estou super empolgada. É redundante, mas a Fernanda do futuro, daqui 5 anos, 10 anos, a Fernanda vai olhar e falar: nossa, realmente, eu ficava super empolgada com esse tipo de coisa. Então é válido, entendeu? Não interessa. E aí eu quero dar um exemplo aqui, ó. Eu quero fazer os meus media logs nesse formato. Go to no dia 6/10. Fiz uma entrada aqui do que eu achei, dei uma nota, colei aqui uma foto, show. Aqui foi quando eu assisti o filme do Frankenstein. O filme do Frankenstein rendeu não sei quantos quotes. Tá vendo? Tudo que tá de azul aqui é quote. Amei. Tipo, esse filme é tão icônico, tem muitas frases bombásticas que eu anotei aqui, achei maravilhoso. Vamos lá. Então, entre esse spread semanal, vai entrar as entradas de journal. Então, tipo, parece desorganizado. Aqui é só anotação de Jujutsu. Isso aqui é tudo de Jujutsu. Ó, Jujutsu Kaisen. Pronto. Aí aqui, ó, vrá,
Só coisa que eu anotei de Jujutsu Kaisen. Então eu preciso ter essa liberdade. Acabou a semana, aqui é domingo, ó, tá vendo? Acabou a semana, spread semanal. Acabou a semana aqui, porque aqui ainda tinha anotação de RPG que eu fiz. Então aqui começou o spread semanal da próxima semana. Mais entrada de journal próximo mês. Aí capa do mês e o conteúdo daquele mês. Aqui foi o que eu falei que tinha alterado depois. Mídia consumida, eventos, e aqui as minhas tarefas semanais. E aqui já tem as minhas entradas de journal dessa semana. Então, assim, é isso que eu quero fazer pro próximo ano. Então, aqui a gente já tem a listinha mais ou menos organizada do que a gente precisa, quais são os spreads que a gente vai fazer para pro journal de 2026. Acho que vai funcionar bem e acho que, como a gente tem um caderno maior para trabalhar, acho que vai ficar bem interessante. Eu espero que esse vídeo, esse bate-papo, ficou um vídeo mais longo, mas eu queria que fosse uma coisa mais orgânica mesmo, então tá tudo certo. Se você ficou até o final, eu espero que tenha te ajudado a fazer algum tipo de análise dos seus journals, para você ver o que você de fato usou, o que você não usou, e se aquilo vai funcionar para você a longo prazo ou não. Se vocês tiverem curiosidade com algum dos temas que eu citei aqui, seja Notion, seja qualquer outro assunto, fiquem à vontade de deixar aí nos comentários que eu tô disposta a fazer conteúdo de temas diversos, se vocês tiverem interesses, tá? Interesse. E é isso. Eu vou organizar isso aqui, colocar assim quais páginas vão vir antes de outras, né? Organizar a ordem desses spreads. Eu comecei a gravar a parte de capa e decoração do Journal de 2026, que foi a única coisa que eu fiz até o momento. Então, isso aqui já tá ok, ó. Isso aqui já tá. É a parte de capa e decoração. E a gente vai fazer juntos isso aqui no vídeo da próxima semana. Beleza? Muito obrigada pela companhia, galera. Quero agradecer mais uma vez o apoio de todos vocês. Eu tô gostando muito de fazer conteúdo pra cá. Espero que vocês também tenham gostando. E é isso. Eu vejo vocês na semana que vem. Um beijo e até a próxima.